Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos, e até pouco tempo eu acreditava que estava vivendo o relacionamento dos meus sonhos. Eu e a Fernanda estamos juntos há quase 3 anos, e há cerca de 6 meses ficamos noivos. Sempre achei que a base da nossa relação era respeito, parceria e, acima de tudo, amor. Nos conhecemos em um barzinho em Belo Horizonte, quando um amigo em comum nos apresentou. Fernanda tinha um sorriso que iluminava o ambiente, e desde aquele primeiro encontro, fiquei encantado. Ela é daquelas pessoas que parecem sempre ter uma história divertida para contar, que conhecem todos à sua volta e fazem amigos facilmente. Eu, por outro lado, sou mais reservado. Nunca vi isso como um problema. Eu pensava que nossas diferenças nos completavam. Com o tempo, criamos uma rotina gostosa. Finais de semana juntos, viagens curtas para cidades históricas, noites de pizza e maratonas de séries. Eu sempre acreditei que ela me admirava pelo meu jeito calmo, pela minha estabilidade e por estar sempre disposto a apoiá-la. Fernanda, muitas vezes, dizia que eu era o porto seguro dela. Até que, em uma noite aparentemente comum, algo aconteceu que mudou completamente a forma como eu enxergava nosso relacionamento. Estávamos na casa dela, numa sexta-feira. Ela convidou uma amiga, a Juliana, para tomar vinho e conversar. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho e fiquei na sala, mexendo no celular, enquanto elas estavam na varanda. Eu não estava prestando muita atenção, mas, de repente, uma frase atravessou o vidro da porta e me atingiu como um soco no estômago. Fernanda, rindo, disse para Juliana: "Ai, amiga, o Gabriel é muito fofo, sabe? Ele faz tudo por mim, me trata super bem. Mas, às vezes, eu acho ele tão... sei lá. Entediante." Eu congelei. No começo, achei que tinha escutado errado. Mas Juliana respondeu, também rindo: "Ah, amiga, mas isso não é bom? Pelo menos ele não te dá dor de cabeça." "Sim, sim", Fernanda completou. "Só que às vezes eu queria que ele fosse mais intenso, mais aventureiro. Ele é maravilhoso, mas, sei lá, às vezes parece que falta alguma coisa." Eu me senti paralisado. O coração começou a bater mais rápido, minhas mãos suaram, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. Sempre acreditei que ela me enxergava como um companheiro completo, que meu jeito mais tranquilo era algo que ela valorizava. Ouvir da própria boca dela que eu era fofo, mas entediante foi como descobrir que o relacionamento que eu idealizava não era tão sólido assim. Fiquei dividido entre levantar e ir embora ou fingir que não tinha ouvido nada. No fim, escolhi permanecer quieto, tentando digerir cada palavra. Quando elas voltaram para a sala, agi normalmente, mas por dentro estava em pedaços. Naquela noite, deitei ao lado dela, mas não consegui dormir. As palavras ecoavam na minha cabeça como um refrão maldito. Fofo, mas entediante. E foi aí que comecei a me perguntar: será que a Fernanda realmente me vê como o homem com quem quer passar a vida, ou apenas como uma escolha segura, confortável, mas sem brilho? No dia seguinte, acordei ainda com aquele peso no peito. Fernanda estava animada, preparando café, como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, mal conseguia encará-la sem lembrar das palavras da noite anterior. "Dormiu bem?" ela perguntou, sorridente, enquanto passava manteiga no pão. "Mais ou menos. Tive dificuldade para pegar no sono", respondi, tentando disfarçar meu tom distante. "Você anda muito estressado com o trabalho, né?" ela disse, sem imaginar que o motivo da minha inquietação era outro. Não tive coragem de confrontá-la naquele momento. Parte de mim queria acreditar que ela tinha falado aquilo da boca para fora, talvez para fazer graça com a amiga. Mas, quanto mais eu pensava, mais sentia que não era só uma piada. Era um pensamento real, algo que ela realmente carregava dentro de si. Passei o final de semana todo observando pequenos detalhes que antes eu não percebia. Será que ela já tinha dado sinais de que me achava sem graça? Será que quando eu sugeria ficarmos em casa, em vez de sairmos, ela aceitava apenas para não discutir? Eu comecei a reinterpretar cada gesto, cada expressão dela. No domingo à tarde, estávamos no parque municipal,
caminhando de mãos dadas. Ela parecia feliz, mas eu estava em outra frequência. Em determinado momento, Fernanda comentou: Amor, a Juliana falou que o namorado dela tá planejando uma viagem surpresa para eles. Imagina que incrível seria se a gente fizesse algo assim também? Eu sorri de leve, mas por dentro senti que aquilo era mais uma indireta. Ela queria intensidade, espontaneidade, aventuras. E eu, no fundo, sempre fui alguém mais caseiro, planejado, previsível. Quando voltei para casa naquela noite, sentei na cama e fiquei encarando o celular. Escrevi uma mensagem para meu melhor amigo, o Rodrigo. Cara, preciso desabafar. Acho que a Fernanda não me vê como eu pensava. Ontem ouvi ela falando que eu sou fofo, mas entediante. Ele me ligou na hora. Como assim, velho? Você ouviu isso mesmo? Ouvi. Ela estava conversando com a Juliana. Rindo. Como se fosse algo bobo. Mas... Cara, aquilo me destruiu. Putz. Eu sei que é difícil, mas talvez seja melhor você conversar com ela direto. Senão, isso vai corroer você por dentro. Rodrigo tinha razão, mas só de pensar em abrir o jogo me dava um frio na barriga. E se ela confirmasse? E se realmente achasse que eu não era suficiente, que eu era só uma escolha cômoda? Naquela noite, pela primeira vez, senti uma distância entre nós. Eu ainda a amava profundamente, mas já não tinha mais certeza se o amor dela era do mesmo tamanho, ou da mesma natureza, que o meu. E o mais doloroso era pensar: será que ela já sonhava com outra versão de mim, uma que eu nunca conseguiria ser? Decidi que não poderia viver com aquela dúvida me corroendo por dentro. Passei alguns dias tentando agir normalmente, mas cada vez que a Fernanda sorria para mim, eu lembrava do comentário que ela fez para a Juliana. Aquilo me consumia. Então, numa noite de terça-feira, depois do jantar, criei coragem. Estávamos no sofá, assistindo a uma série qualquer, quando eu pausei a TV e disse: Fernanda, preciso conversar com você. Ela me olhou surpresa, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Claro, amor. O que foi? Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. No outro dia, quando a Juliana estava aqui, eu acabei ouvindo uma parte da conversa de vocês. Você disse que eu sou fofo, mas entediante. O sorriso dela sumiu na hora. Ela ficou visivelmente desconfortável, e por alguns segundos não respondeu nada. Então, suspirou. Gabriel, eu não queria que você tivesse escutado aquilo. Eu estava só desabafando com a Ju, não era nada contra você. Mas você falou. Respondi, tentando manter a calma. E pareceu que você realmente sente isso. Ela ficou em silêncio por mais um momento, mexendo nos dedos, antes de dizer: Olha, eu te amo, de verdade. Mas às vezes eu sinto falta de coisas diferentes. Entende? Você é maravilhoso, me apoia em tudo, é carinhoso. Só que tem horas em que eu sinto como se nossa rotina fosse sempre igual. Foi como se uma faca entrasse no meu peito. Então, no fundo, você me acha sem graça? Perguntei, com a voz embargada. Não é isso, ela rebateu, eu só. Às vezes queria mais surpresa, mais aventura. Mas isso não significa que eu não te ame ou que não queira me casar com você. Aquelas palavras, que deveriam me tranquilizar, na verdade só me confundiram ainda mais. Porque, se por um lado ela afirmava que me amava, por outro deixava claro que havia uma insatisfação silenciosa ali. Nos dias que seguiram, comecei a tentar mudar algumas coisas. Planejei um jantar surpresa em um restaurante novo, comprei ingressos para um show que ela queria ver e até sugeri uma viagem para o litoral. Ela ficou animada, mas, no fundo, eu não me sentia bem. Era como se eu estivesse atuando um papel que não era o meu. Conversei novamente com Rodrigo. Cara, eu tô tentando ser essa versão mais divertida de mim, mas me sinto falso. E você não pode viver assim para sempre, Gabriel. Ele disse. Você precisa entender se isso é algo que você consegue sustentar ou se tá apenas tentando agradar. Essas palavras me fizeram pensar muito. Será que eu queria mudar de verdade ou estava apenas tentando segurar um relacionamento que já tinha rachaduras? Enquanto isso, Fernanda parecia feliz com as novidades,
mas eu sabia que a tempestade ainda estava dentro de mim. As semanas foram passando, e eu continuei tentando ser essa versão mais empolgante de mim mesmo. Fazia surpresas, inventava programas, me esforçava para manter o brilho nos olhos da Fernanda. No começo, ela realmente parecia mais animada, mas eu comecei a perceber algo doloroso. Eu estava exausto. Não era natural para mim viver em constante busca por novidades. Eu sou uma pessoa tranquila, gosto de estabilidade, e não havia nada de errado nisso. O problema era que, para ela, isso parecia insuficiente. Uma noite, depois de voltarmos de um show, estávamos no carro, e ela comentou: "Amor, você anda se esforçando tanto. Tô adorando essa fase nova." Eu sorri, mas por dentro me senti vazio. Não era uma fase nova. Era uma máscara. No dia seguinte, chamei Fernanda para conversar. Estávamos na sala dela, e eu sabia que precisava ser honesto. "Fernanda, eu preciso te falar uma coisa. Eu te amo muito, mas eu não posso viver tentando ser alguém que eu não sou." Ela franziu a testa. "Do que você tá falando? Eu ouvi o que você disse para Juliana, e desde então eu tenho tentado provar que não sou entediante. Mas a verdade é que eu não sou esse cara cheio de aventuras. Eu sou mais simples, caseiro, gosto das nossas noites tranquilas. E se isso não for suficiente para você, então talvez a gente esteja forçando algo que não faz sentido." Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então, respondeu: "Gabriel, eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu te amo do jeito que você é, mas sim, às vezes sinto falta de algo diferente. Não sei se isso é algo que vai me incomodar para sempre, mas eu também não quero que você mude quem é só por mim." Naquele momento, percebi que nós dois estávamos tentando encaixar peças que talvez não se completassem tão bem quanto pensávamos. Conversamos por horas naquela noite. Choramos, rimos, lembramos de tudo que já vivemos juntos. No fim, decidimos dar um tempo no noivado. Não foi fácil, mas entendemos que era melhor repensar agora do que seguir para um casamento cheio de dúvidas. Hoje, alguns meses depois, ainda estamos em contato, mas não estamos mais juntos. Eu sofri muito, mas aprendi algo essencial. Nunca devemos moldar quem somos apenas para agradar outra pessoa. Amor verdadeiro não é sobre encaixar-se em um ideal, mas sobre aceitar e valorizar o outro por completo. Se um dia eu e a Fernanda voltarmos, espero que seja porque aprendemos a aceitar nossas diferenças, não porque tentamos esconder quem realmente somos. E, se não voltarmos, tudo bem também. Porque, acima de tudo, aprendi que não sou entediante. Eu sou apenas eu, e isso já é suficiente.